Você sabia que o português e o russo soam parecidos aos ouvidos de pessoas que não dominam nenhum nem outro idioma? Aos ouvidos de pessoas que não entendem o que está sendo dito, ambos os idiomas soam parecidos, principalmente a variante europeia do português. E eu já ouvi até mesmo portugueses dizendo que quando estão na rua e ouvem alguém falando ao longe e não conseguem entender exatamente o que está sendo dito, têm dificuldade para saber se quem está falando é um outro português ou se são turistas do leste europeu. O mesmo fenômeno acontece entre o grego e o espanhol. Pessoas que não falam nenhum nem outro idioma costumam achar eles muito parecidos. Por que será que esse fenômeno acontece? Será que esses idiomas são de fato semelhantes um ao outro? Bem, no que diz respeito à gramática ou ao vocabulário, com certeza não são muito parecidos, são muito diferentes, na verdade. No entanto, possuem características fonéticas, ou seja, características relacionadas aos seus sons que são parecidas e que saltam muito aos ouvidos, que são muito perceptíveis e por isso fazem com que espanhol e grego, português e russo soem parecidos aos ouvidos de algumas pessoas. Por exemplo, sons chiados, como sh e j, e o som do R vibrado, como por exemplo em r, são muito comuns na língua portuguesa e também são muito comuns, até mais comuns, no russo e nas línguas eslavas de forma geral. E a variante europeia é ainda mais parecida com uma língua eslava. Isso porque tanto as línguas eslavas quanto o português europeu são algo que os linguistas chamam de Stressed Timed Language, ao contrário de todas as línguas neolatinas e da variante brasileira, que são Syllable Timed Languages. Eu utilizei os termos em inglês não para exibir a minha pronúncia, já que a minha pronúncia não é lá tão boa assim, mas é porque esses termos de fato não têm tradução. Mas o que esses termos significam é que existem certas línguas onde somente as sílabas tônicas das palavras são plenamente pronunciadas, enquanto as sílabas átonas são pronunciadas de forma mais rápida, mais comprimida. Assim, durante a fala, o falante literalmente vai correndo entre as sílabas tônicas e passando rapidamente pelas sílabas átonas. O inglês é assim, o russo é assim e o português europeu também é assim. Enquanto existem outras línguas em que cada sílaba é claramente pronunciada e por isso as palavras tendem a se alongar mais e a ter um ritmo de fala diferente. As línguas onde se pronuncia as sílabas de forma bastante clara e com a mesma duração em cada sílaba são as Syllable Timed Languages. E as línguas onde somente as sílabas tônicas são plenamente pronunciadas são chamadas de Stressed Timed Languages. O curioso é que em todas as línguas latinas e no português do Brasil, as sílabas são pronunciadas de forma muito relaxada, de forma bastante clara. Cada uma delas é pronunciada claramente. Enquanto que no português europeu isso se perdeu. Aí fica a questão. E o latim também era assim. No latim, originalmente, a pronúncia das sílabas era bastante clara. Então fica a questão. O português europeu perdeu essa característica e depois o português do Brasil a recuperou? Ou será que é uma característica arcaica que se preservou na variante brasileira e se perdeu na variante portuguesa?
eu não achei nenhuma pesquisa sobre esse tema que pudesse esclarecer essa dúvida. Outra semelhança é a redução vocálica, né? Tanto o russo quanto o português de Portugal tem a tendência a não pronunciar, simplesmente cortar certas vogais. E isso leva ao surgimento de encontros consonantais extraordinários, com muitas vezes 4 consoantes se encontrando na sequência, sem nenhuma vogal sendo pronunciada entre elas. Eu até pensei em dar algum exemplo de como isso acontece, tentar aqui imitar o sotaque português, mas eu achei que isso não ia ser uma boa ideia, não. Ia sair uma coisa muito canastrona, não ia ficar legal. Mas vocês podem procurar e ver como os portugueses falam, como eles de fato fazem várias consoantes se encontrarem em uma palavra que devia ter diversas vogais, mas eles não pronunciam as vogais, eles vão falando só as consoantes. Enquanto isso, a semelhança entre o grego e o espanhol ocorre pelos motivos opostos. Ambas as línguas pronunciam as sílabas de forma bastante clara e ambas as línguas são muito ricas em vogais. Existem muitas vogais espalhadas em cada palavra e elas são muito claramente pronunciadas. E também existe o som que em inglês é representado com TH, o som de th, que é muito comum no espanhol e também é muito comum no grego, mas não é um som muito comum nas línguas latinas de forma geral. Outra semelhança é a presença de ditongos. Ditongos de vogais, né? 2 vogais juntas, sendo pronunciadas ao mesmo tempo, é algo muito comum no espanhol. É bem mais comum do que no português, por exemplo, e mesmo mais comum do que no italiano. E também é muito comum no grego, e são praticamente os mesmos ditongos no grego e no espanhol. Para resumir, quando parecer que 2 línguas muito diferentes soam parecido aos ouvidos, geralmente é porque a fonética delas é parecida. Mas isso não quer dizer de maneira alguma que a gramática ou que o vocabulário sejam relacionados. Bem, por esse vídeo é só o que eu tinha para dizer e muito obrigado se você ouviu até aqui.